A miopia não enxerga bem de longe e de perto consegue, até sem uma correção. O astigmatismo, que tanto faz para perto quanto para longe. E a hipermetropia, que normalmente enxerga melhor para longe e pior para perto. Tá. E a presbiopia, que é a dificuldade para perto depois de uma determinada idade. Saúde em seu lar tem o oferecimento de Unimed Poços de Caldas. Todo começo carrega a beleza do que ainda pode ser. Às vezes, o novo chega devagar, em um respiro, uma pausa, um gesto de cuidado. E para acolher o que vem, é essencial cuidar do que já está aqui. De bem com o novo. O amanhã se desenha com confiança e cuidado. Feliz 2026. Unimed. Presença que transforma. Bem-vindos ao Saúde em Seu Lar. E hoje vamos falar com um especialista, um oftalmologista excelente, meu amigo, mas um profissional exemplar, que é o Dr. Hernani Dias, né? Proprietário, diretor da Clinoftalmo Laser, aqui em Poços de Caldas. Hernani, meu amigo, muito obrigada por ter aceito o convite para a gente conversar sobre esse assunto. Regina, eu que agradeço. O Hospital de Olhos está disponível sempre. Né? Não é nem clínica mais, gente, é hospital. Exatamente. Bom, nós vamos falar hoje de um tema assim, que é quando não tem uma coisa, tem outra, muito difícil quem escapa dos oftalmologistas, né? Nós vamos falar do distúrbio de refração, né? Muita gente fala, o que será que é distúrbio de refração? Vocês vão saber, porque quando ele explicar, vocês vão entender exatamente o que é distúrbio de refração. Então, Ana, vamos começar por aí. O que são os distúrbios de refração? Apesar de ser uma parte médica, os distúrbios de refração são alterações físicas, que o nosso olho acaba tendo problema da gente ter nitidez da visão. Então, nós temos o nosso olho, ele é dividido em algumas áreas, tem uma lente principal, que é a nossa lente natural primeira, que é a córnea, que fica na frente do olho. No meio nós temos uma segunda lente, que é o cristalino. E no fundo do olho a gente tem a retina, que é a que capta a imagem. Então, a imagem, para ela ser nítida, perfeita, ela tem que passar pela córnea, pelo cristalino e chegar na nossa retina de uma forma nítida, de uma forma real, de um tamanho real, para a gente não falar que eu não tenho grau. Então, os distúrbios de refração, de um modo geral, é o grau de óculos que a gente tem a necessidade de usar para diminuir esses distúrbios. A imagem, ela chega no fundo do nosso olho distorcida. Sim. Aí que são divididos nos distúrbios de refração. Por isso que a gente pode dizer que os distúrbios de refração não é uma doença. É considerada uma doença, uma patologia ou não? De um modo geral, ela é uma patologia porque é uma alteração do nosso olho. Então, se a gente tem algum distúrbio, alguma alteração num órgão que é o nosso olho, ele é considerado uma doença, uma patologia. Mas o problema que eu quero dizer é que ele é físico. Como é que chega a imagem na nossa retina, distorcida por uma doença, e a gente corrige, e as formas de corrigir também são físicas, de um modo geral. Não são muito invasivas, né? Alguns casos, vamos falar sobre isso depois. E assim, agora acho que quem está nos acompanhando vai entender. Quais são os principais tipos, vamos dizer, de distúrbio de refração? Ela tem uma divisão longa, né? Mas os principais é a famosa miopia. Que é não enxergar? Que é não enxergar de longe. De longe. Claro que tudo, gente, de qualquer distúrbio depende do grau, depende do tamanho desse distúrbio. Mas, de um modo geral, a miopia não enxerga bem de longe e de perto consegue, até sem uma correção.
O astigmatismo, que tanto faz para perto quanto para longe. E a hipermetropia, que normalmente enxerga melhor para longe e pior para perto. Tá. E a presbiopia, que é a dificuldade para perto depois de uma determinada idade. Que é o que pega quase todo mundo. Esse não tem jeito. Só não vai ter quem foi embora antes dos 50. Né? Não, a gente prefere ter a presbiopia, né? Agora, me fala, é verdade ou é mito que quando a gente tem miopia, usa óculos ou algum tipo de correção, você não pode postergar ou não ter a presbiopia, que é a questão da idade? Isso é verdade? É real. Porque como eu tenho miopia e eu tenho a dificuldade de enxergar para longe, mas eu enxergo de perto, sim, a miopia é um grau negativo. Tudo, de novo, depende de qual é o tamanho dessa miopia. Certo. E também depende da idade da pessoa. A presbiopia, de um modo geral, é de 38 a 45 anos. Uma pessoa que ela é míope, ela é um grau negativo. E a presbiopia é um grau positivo. Então, quer dizer, eu tenho dificuldade para perto. Mas se o míope ele enxerga bem de perto, então o míope ele vai acabar compensando, numa determinada fase da vida, a postergar essa presbiopia. Essa presbiopia. Então, é verdade, né? É real. É real. Agora, os distúrbios de refração, além da questão de não enxergar direito, tal, enfim, ou de perto ou de longe, tudo, pode causar sintomas, outros tipos de sintomas. Por exemplo, cefaleia, né, que é a dor de cabeça. Pode causar? Pode. Cefaleia, distúrbios de sono, irritabilidade. Às vezes, o ato de você estar forçando para enxergar, a pessoa pode ter esses sintomas, inclusive a dor de cabeça, que é a cefaleia. Só que ela age de uma forma diferente. O ato de você estar forçando o tempo todo e não perceber que está forçando para enxergar, além de ter uma fadiga dos músculos intraoculares, você começa a estar forçando para enxergar. Mas não é aquela dor de cabeça muito forte. Isso é importante até a gente saber diferenciar isso, porque dor de cabeça muito forte não é comum. Porque qualquer remédio passa, fechou um pouquinho o olho, passa, descansou um pouquinho, normalmente dormiu, passou, não é aquela que você acorda com ela. Tá. Né? Mas, diante do sintoma, por exemplo, de dor de cabeça, é importante você fazer a avaliação oftalmológica, porque se for visual, é mais fácil de tratar. Se não for, porque cefaleia tem tantas causas que inúmeras. Né, que é tão... Inúmeras. E as outras, as mais frequentes, são tão difíceis de tratar, né? São. Se for... Enxaqueca, por exemplo, dificílima. Cefaleia tensional, enxaqueca, alimentar, essas são mais difíceis de tratar, né? Mas existe, né? Às vezes uma pessoa tem uma dorzinha de cabeça, forçou mais a visão na escola, por exemplo. E é real. Pode realmente dar uma dor de cabeça. E é realmente uma dor mais frontal? Ela é específica, mais frontal? Bem colocado. Exatamente, a característica dela é essa. É mais frontal, que é mais acima dos olhos ou no fundo dela. É mais no final do dia, né, que é o mais comum. A pessoa não acorda com ela. O que é importante salientar é que às vezes a pessoa tem a enxaqueca. E a dor de cabeça, às vezes, que ela tem, pode não ser da enxaqueca, mas o ato de estar forçando a vista, daquele cansaço visual, você pode precipitar a enxaqueca. Entendeu? Então, elas podem se confundir ou se juntarem, né? Então, sempre que tiver uma dor de cabeça que está um dia, daqui a pouco de novo, é bom fazer uma avaliação oftalmológica e descartar ou tratar, se for o caso. Agora, essa questão de distúrbio de refração, de miopia, de tudo, tem componente genético nisso? Alguns casos, sim. Porque Qual deles, por exemplo? Casos, os automíopes, por exemplo, eles têm uma chance maior quem tem na família, porque é de formação, né? O pai é narigudo, o filho nasceu narigudo também, então, desde onde eu devia. É loiro, porque a mãe e o pai é loiro, então ele puxou isso. Né? O crescimento ocular, o crescimento da face da pessoa
o nosso olho ele pode acompanhar. Se for uma característica familiar, esse é um olho mais alongado. O olho mais alongado ele tende a ser um pouco mais míope, então ele pode ter. Pessoas que têm, por exemplo, o ceratocone, ceratocone é um astigmatismo muito alto, é uma deformidade na córnea, é uma outra doença. É uma outra doença. Porém, ela pode ser, ela inicia com o astigmatismo e não necessariamente ela fica com astigmatismo a vida toda e não desenvolve ceratocone. Tá. Né? A hipermetropia, o paciente hipermetrópico, que tem um olho pequenininho, tem aquele todo, né? Já tem a formação, a família toda, que é alta hipermétrope, ele tem uma chance maior de ser hipermétrope. Não quer dizer que... Vai ser. Mas tem um componente genético importante. Tem um componente, acho que principalmente miopia, né? É o principal, é miopia. Que a gente observa, assim, nas famílias, a mãe tem, a menina tem... a gente observa mais a questão da miopia. Quando você começa a fazer um histórico, uma anamnese em criança, você observa muito isso, né? São as ditas miopias degenerativas, tá. que normalmente são familiares. Tá. E o olho grande realmente, quando eu olho, assim, uma criança com o olho grande, eu penso, a criança pode ter miopia. Aí eu já pergunto, tá enxergando bem de longe na escola? Tá enxergando... Não, estou com uma certa dificuldade. Já encaminho para o oftalmo e bate, né, o olho grande. Exatamente. Tá bom. A chance é bem maior. Então, gente, quem tiver um olho bem grandão aí, vamos procurar, pelo menos, para fazer uma avaliação. Muito bem. Além da genética, existe alguma outra coisa, não, assim, que causa refração? Não, alguma outra causa? É de formação. É de mesmo, formação? É de formação e a pessoa pode vir a desenvolver, né, coçar os olhos. O ato de coçar muito os olhos, você pode desenvolver um astigmatismo por conta disso. Pode desenvolver. Você tem uma deformidade na córnea e a pessoa pode desenvolver astigmatismo por uma coçar muito os olhos. Uma conjuntivite alérgica, por exemplo, que coça muito os olhos, pode... Se for uma criança alérgica, essas atópicas e aquele coçador do olho crônico, né? Sim. Ele pode vir a desenvolver. É muito comum até desenvolver o astigmatismo pelo fato que é um fator mecânico. Aí a córnea fica deformada e desenvolve o astigmatismo. Tá, muito bom, muito bom. Vamos lá. E como é que faz esse diagnóstico? É claro que muita gente é encaminhada pelo pediatra ou pelo clínico, enfim, né? No caso de crianças, nós encaminhamos muito, né, para avaliação. Chegou lá, a pessoa já chega falando, eu não estou quase que já dá o diagnóstico, eu não estou enxergando direito de longe, eu não estou enxergando de perto. Como que você aborda para falar, você está com isso? Primeiro a pessoa tem que ter baixa de visão, né? Sim. Ele não está enxergando direito e vai fazer a avaliação ocular, né? A gente é obrigação do oftalmologista fazer uma avaliação ocular completa para identificar o tipo de baixa de visão. Como a grande maioria são esses distúrbios de refração, ele vai passar... A gente faz primeiro a avaliação do quanto a pessoa enxerga, né? O paciente está a queixa, o quanto que ele enxerga. Nós temos os aparelhos, né, de pré-consulta, que é chamado um autorrefrator. Ele nos dá uma noção da refração, do grau que aquela pessoa tem. Uhum. A gente vai fazer o exame físico desse paciente. Eu vou separar aqui as outras questões de baixa de visão. E vamos focar só nos distúrbios de refração específico. Aí ele vai ter um aparelho específico que a gente coloca. Aí nós vamos refinar essa refração do paciente. E aí a gente vai dar o diagnóstico de acordo com o que a gente encontrar no exame físico, no exame médico físico, né, daquele paciente, a gente vai avaliar se ele tem miopia, hipermetropia, ou astigmatismo, ou a presbiopia. Entendi. Tá. Então, é aquele exame que a gente fica lá, põe a letra, tá enxergando? Não. Tá enxergando? Não. Você vai aumentando. Tá enxergando? E é legal a senhora falar isso, porque é importante, os pediatras, eles ajudam muito nisso. Sim. Para baixo desenvolvimento escolar, às vezes a criança ela não enxerga direito e tem vergonha, né? As cefaleias, então é sempre fundamental, eu oriento sempre que tem o teste do olhinho, que é a primeira avaliação oftalmológica. Nós vamos falar nele um pouquinho, né? Depois. Depois a gente orienta que na fase pré-escolar que se faça uma avaliação oftalmológica mesmo que não tenha queixas. Tá.
para descartar os distúrbios de refração. Inclusive, só para a gente encerrar, quando eu estava na Câmara, eu fiz um projeto de lei que virou lei, né, que é para fazer a avaliação oftalmológica nas escolas, triagem nas escolas, porque muita criança não vai bem na escola porque não enxerga direito. Não é isso, Hernani? Realmente, você falou uma verdade. Olha, eu queria agradecer, né, a sua presença aqui no Saúde em Seu Lar. Falamos aí do diagnóstico. No próximo vídeo, nós vamos falar de tratamento, de novidades e mais algumas outras coisas importantes para vocês ficarem muito bem informados. Obrigada aí pela tua presença. E eu que agradeço. É uma honra, mais uma vez, participar do seu programa. E é isso. Peço a vocês que façam sua inscrição no meu YouTube, me ajudem a chegar a 200 mil, né? Acompanhem o programa, porque é isso. São informações que fazem diferença na vida de vocês. Eu tenho absoluta certeza, porque nós só trazemos aqui profissionais que realmente falam com capacitação e falam de forma muito profissional. Até o próximo vídeo.